E a minha pergunta aqui para vocês é a seguinte: quem aqui gostaria de prever o futuro? Levanta a mão aí. Saber o que vai acontecer de repente ali, né, para se precaver, para se preparar e agir corretamente. Estar pronto. Seria muito bom, né, gente? Pois parte disso é possível. Vamos descobrir como. O tema da sessão é Entendendo e Criando o Bom Futuro, próximos 10 anos. E o nosso convidado é um orador de liderança mundial. Ele é autor best-seller e futurista focado em pessoas, planeta, propósito e prosperidade. O CEO da The Futures Agency. Seja muito bem-vindo, senhor Gert Leonhardt. Welcome. Thank you, thank you. Welcome, Gert. Thank you. No, later maybe. Okay. Thank you. Muito obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Yes, okay. So, my Portuguese a little bit Então, meu poor, português so é um please pouco use the pobre, então, headsets. por favor, coloquem os I lived headsets. in America for 17 years. Eu moro na América há 17 I'm anos. originally from Germany. Eu sou But originalmente if da you speak to Alemanha, Americans, you have to speak mas very quando você fast, fala com os americanos, or they você get tem que falar bored. bem rápido ou eles ficam Right. entediados. So, sometimes I speak a Então, little algumas bit vezes too quick. eu falo um pouco rápido demais. First, I want to thank Então, primeiro, eu quero agradecer ao Rodrigo por me convidar e a Marisa pela ótima organização. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu venho ao Brasil já há quase 25 anos. E da primeira vez que eu vim, eu ouvi um ditado das pessoas que o Brasil é o futuro. Isso há já 25 anos. Cada vez que eu venho, as pessoas falam, o Brasil é o futuro. Mas o futuro ainda não chegou no Brasil. Talvez haja uma forma que ele chegue agora mais rápido do que nós pensamos. Então, vocês podem ver o futuro. Há 10 anos, o futuro era ficção científica. E agora o futuro está aqui. A ficção científica está aqui. Nós temos os carros autônomos, nós temos comida no WhatsApp, nós podemos mandar dinheiro no WhatsApp, nós temos músicas no Spotify por, não sei, R$20. O futuro chegou rapidamente e antes de vocês perceberem, ele está aqui. Então, eu vou falar um pouco em alguns termos, vou falar sobre compra, supermercado, comida. Então, no último ano, o período da Covid, eu fui para as Ilhas Canárias, que é um dos meus locais favoritos, porque tem mais ou menos um deserto. É um local em que você vai para se conectar com a natureza. Isso foi durante a Covid. E as pessoas me diziam que o futuro era ruim. Tinha a Covid, tinha a mudança climática, tinha os robôs. Então, eu fiz esse vídeo chamado O Bom Futuro. Então, vocês podem ver aqui. É de graça esse filme, você pode entrar no site, ele tem também legendas em português. E quando eu fiz o filme, eu mostrei para os meus filhos. Um tem 25, o outro tem 33. E eles falaram, você entendeu errado. O futuro não é bom. Tudo que está dando errado, não dá para consertar. O futuro vai ser ruim. Por exemplo, o aquecimento global. Na Europa, o verão mais quente de todos. No Brasil, secas, incêndios. E as pessoas dizem, nós estamos num momento em que o futuro pode ser interessante, mas a maior parte do tempo vai ser ruim. Então, basicamente, essa divergência do que está acontecendo com o futuro. E quando nós olhamos algumas estatísticas aqui, você vai ver aqui a Índia, o Brasil. Em uma área aqui, muitas pessoas entre 16 e 35 anos, jovens, estão dizendo que o futuro vai ser ruim. Eu não sei no Brasil, mas aqui tem um resumo. As pessoas falharam, o futuro é assustador, tem uma lista longa. E os jovens não sentem que eles estão bem com o futuro. E eu me pergunto, nós estamos entrando numa distopia? Mudança climática, automação, inteligência artificial, robôs. Isso é o que nós temos hoje
É isso que o futuro vai trazer? E quando nós olhamos nessa direção, eu acho que está claro, um dos medos das pessoas é que os robôs vão vir e vão ficar com os nossos trabalhos. Talvez vocês tenham visto em alguns filmes esse assunto da automação, e a automação faz parte dos negócios de vocês. Tudo está se tornando automatizado. O caixa, que você mesmo passa as compras. Então essa é a verdade. Mas eu vou dar uma boa mensagem para vocês. O futuro é melhor do que nós pensamos. O futuro, na verdade, tem um ótimo potencial, mas o que nós vemos sobre o futuro diz o oposto. Então, se você assistir filmes, tudo acaba mal para nós. Eu não sei se vocês assistiram filmes na Netflix ultimamente, mas basicamente os robôs vêm, eles ficam com os nossos trabalhos, e aí eles pegam o nosso corpo para ter energia. Essas são as histórias sobre o futuro. Então, eu acho que nós temos que repensar isso. Kevin Kelly, um futurista famoso que começou uma revista, ele disse que nós deveríamos ser otimistas, e eu concordo com ele. E ele fala sobre protópia. Não é utopia, que é aquela coisa que não dá para atingir, que é o céu, ou a distopia. A protópia é um progresso lento em direção ao futuro. E a principal razão, e eu concordo com ele sobre isso, a razão principal não é porque nós temos menos problemas, mas nós temos mais capacidade de resolvê-los. Na verdade, muitos problemas práticos, água, alimentos, clima, doenças, nós estamos a caminho de resolver. É difícil de imaginar, certo? Por exemplo, no final da rua, tem um colisador de energia que vocês têm. É uma parte do quebra-cabeça para a fusão nuclear, para energia ilimitada. As pessoas estão falando em 10, 15 anos, se continuar no ritmo que está, nós podemos ter a fusão nuclear, que é o oposto disso. Baixa poluição, alta energia, resolvendo o problema de energia. Então, alguns exemplos para ver, os números estão aqui. Olha esse gráfico. Todas essas inovações robóticas, sequência de genoma, tudo isso está acontecendo nos últimos 20 anos. O mundo está explodindo com inovações. E você pode ver isso aqui no Brasil. Você pode ver como isso está mudando. E nós temos isso aqui. Isso é inovações tecnológicas em clima. Eu acho que é onde o Brasil pode ter a liderança. As tecnologias climáticas vão ser o próximo 100 unicórnios das maiores empresas do mundo vão vir daqui. Tecnologia de bateria, software, todas as coisas que tornam o mundo mais eficiente. Para que o mundo seja verde novamente, nós não temos apenas que trocar de combustíveis fósseis. Nós temos que ser mais eficientes e reduzir a poluição. Então, essa curva é bem esperançosa. Esse aqui é interessante. O Brasil aqui, vocês estão vendo a barra verde aqui? 20% responderam que com a crise da Covid, eles querem ser melhor no futuro, ter uma visão mais ampla do futuro, mais propósito. Isso está mudando como as pessoas se comportam. O palestrante anterior, ele já mencionou o que está acontecendo com os millennials. Mas não vamos confundir isso. Nós estamos nessa bifurcação. Os próximos 10 anos vai trazer mais mudanças do que os últimos 100 anos. Isso parece maluco, certo? 100 anos, a internet. Mas agora, nós temos grandes transições. E isso pode ser bom, pode ser ruim, mas tem o potencial de ser bom. Isso é o que nós precisamos aqui. A mentalidade do futuro. Eu gostaria de todos vocês vão para casa hoje e ouçam o futuro. Porque aqui está o problema. Nós dizíamos, nós operamos, nós trabalhamos com mais do que nós deveríamos, nós não temos tempo para o futuro. Na Alemanha, onde eu nasci, as pessoas me dizem que quando você olha para o futuro, você perde tempo no presente. Nada pode ser menos verdadeiro. Você deve passar pelo menos 1 hora por dia no futuro. E eu não estou falando sobre 50 anos, eu estou falando em 5, 10 anos, para entender o que está acontecendo, porque o futuro é exponencial. Se vocês não perceberam, nosso mundo
mundo está saltando para o futuro. Não é algo gradual. Os meus filhos vão viver até os 100 anos de idade, como a média das pessoas que estão em torno dos 30 agora. Se você tem 5 anos, a chance é que você vai chegar aos 120 anos de idade, e isso é muito alto, essa probabilidade. E você pode imaginar o que vai acontecer. Tem 60 anos. Não, nós não vamos fazer um cruzeiro por 60 anos. Eles vão viver muito mais do que nós pensamos que era possível. Então, de forma simples, esse é um assunto. Como nós construímos um bom futuro? Então, três coisas que são importantes para vocês na área de supermercados e da vida. Acho que seria a mesma coisa aqui, certo? Reunir as duas coisas. Eu vou compartilhar com vocês e vou dar alguns detalhes. Primeiro, tudo vai se tornar digital. Comida, agricultura smart, sistemas de mudança climática, dinheiro. É bem provável que nós vamos ver uma moeda digital que é controlada pelo Estado do Brasil, que é a moeda do Banco Central. Digital, não os bitcoins, mas uma versão digital. Isso já tem 10 diferentes países que têm uma moeda digital. O próximo é a descarbonização. Eu sei que isso talvez não seja um assunto muito popular no Brasil, mas o mundo está se tornando mais verde numa velocidade maior. O nosso futuro não é em combustível fóssil, está na economia verde. E todo mundo ao redor do mundo está começando a saltar do navio, de abandonar os motores a gasolina. Isso é um grande tópico que eu vou falar um pouco mais depois. E reformas. Isso é uma boa palavra, é um bom encaixe das outras duas. Nós estamos reformando a nossa sociedade, a nossa economia, para ver o que nós queremos. O Bob Kennedy disse que em 1968 o BIP estaria de acordo com isso, com o valor que a vida valeria a pena. A definição de prosperidade é o fim. Nós vimos com a Covid, nós dissemos, tudo bem, isso não está me ajudando se eu for mais rico do que as outras pessoas. Todo mundo teve Covid. Então, o mesmo com relação à guerra, a mesma coisa com a inflação. Então, nós vamos dizer, então nós precisamos de uma história melhor. O sucesso não é a mesma coisa que dinheiro. Isso é algo novo para todos nós, porque na minha idade você procura sucesso com a prosperidade. E isso muda rapidamente. Então, basicamente, nesse mundo, é uma conversão de todos esses tópicos. É isso que eu estou falando. Agricultura, alimentos, compras no supermercado, varejo, o que a gente faz com as pessoas e com as marcas. Posso garantir que se sua marca não for sustentável, não for um líder verde nos próximos 5 anos, ela nem vai existir daqui a 10 anos. E eu não estou querendo falar metaforicamente. Por que vocês acham que empresas como a Shell e outras estão desesperadamente encontrando uma forma de mudar? Eu trabalhava na indústria da música, eu era músico, produtor. Na década de 90, eu comecei a fazer umas coisas na internet. E aí um dia a gente foi ali na distribuidora de discos e eles falaram, a gente falou, a música está indo para a nuvem. A gente vai ter um dispositivo onde todas as músicas vão ser baixadas da nuvem. Vocês lembram do Napster que fazia download gratuito? Aí a empresa de música falou, a gente odeia essa ideia. Eles falaram, a gente não gosta da internet, porque não dá para controlar o que acontece lá. Então, muitas empresas de música se recusaram a dar uma olhada nesses modelos de negócios digitais. E vocês sabem o que aconteceu, né? O faturamento saiu de 45 bilhões da venda de CDs para 14 bilhões em menos de uma década. Porque eles não conseguiam enxergar adiante. Eles estavam cheios de medo. E agora a gente tem o mesmo problema com alimentos, agricultura. O que está acontecendo exatamente aqui? É um caminho muito parecido. E aí vamos colocar mais detalhes aqui. Foram 3 revoluções: a digital, a sustentabilidade e a revolução humana.
O que significa que agora a gente está olhando o paradigma diferente que está se desdobrando, né? Lembra das pessoas, planeta, lucro, que ficou lá um tempão. Aí agora as pessoas têm propósito e prosperidade. A prosperidade não é a mesma coisa que lucro. Prosperidade é uma coisa mais ampla e para todo mundo. Acho que a gente vê um futuro surgindo aqui bem diferente do passado. Então, vou falar de tecnologia. Muitos de vocês, eu fiquei olhando, vocês estavam lá no celular, é claro, é o que a gente faz, mas a tecnologia cresceu fundamentalmente para um lugar como no Blade Runner, lá em 1982, a ficção científica está virando fato. Esse dispositivo aqui é o meu computador, meu sistema de relacionamento. Se eu estivesse fazendo isso, é um pouco tarde na minha vida para isso, mas é meu banco, é minha música, meu blog, tudo. E até meu dispositivo médico. A Apple está trabalhando nisso. Vamos ver se a gente consegue ouvir o som. Eu quero mostrar uma coisa que é ficção científica, se vocês se lembram, em 1984, em Star Trek. One pan-fried catfish. Smells like the real thing. Parece real. E aí? Vocês se lembram dessa cena? Se essa máquina existisse, os supermercados de vocês não ficariam muito felizes. É só falar para o computador fazer comida, né? Isso é ficção científica, mas essa aqui não é. Redefine Meat is using 3D printing to create plant-based meat. These alt steaks, as they are called, have more fiber and less fat than tem mais fibras and they have the same amount of protein e tem a mesma quantidade de proteínas e menos colesterol. Então eu diria nessa rua que não tem muita gente que não gosta de carne, né? A gente está no Brasil. Eu como carne. Procuro não comer demais. E no outro dia eu provei essa carne feita em laboratório, que cresceu em células. E eu não saberia dizer a diferença entre aquela carne que foi feita a partir de uma vaca no laboratório e aquela do laboratório. Não era um bife, né? Era um hambúrguer. E o Bill Gates e o Richard Bent investiram. Tem uma empresa brasileira, BRF, investiram também nisso. O Bill Gates diz que daqui a 10 anos essa carne vai custar 1/10 da carne normal e vai fornecer proteína para quem precisar. E vai resolver o problema da proteína. Isso vai matar a indústria da carne? Eu acho que não. O Spotify na nuvem não matou a indústria da música, só as coisas mudaram. De fato, se você olhar ali o Spotify, a Apple, eles ganham 2 bilhões de dólares por mês para a indústria da música com assinaturas. Assim como as companhias aéreas que vão para a realidade virtual, elas viajavam, a gente tinha que viajar num holograma para ir para uma reunião. Da mesma forma, as empresas de carne vão investir aqui. E aí, os supermercados vão investir nos legumes. A gente vê isso, essa mudança dramática de como as coisas vão mudando. Então, a primeira lição do dia é a seguinte: o futuro não é uma extensão do presente. Se você for bem-sucedido, é por isso que está aqui. Essa seta aqui vai dizer muito bom, mas tem obstáculos para continuar. De fato, todas as grandes inovações da maioria dos setores não foram feitas por pessoas que trabalhavam naquele setor. Quem revolucionou a indústria de carro? Um cara da software da Califórnia, do Spotify.
Um cara sueco de 22 anos não estava na indústria da música. Então a gente precisa olhar e falar, tudo bem, o que isso significa? Que você precisa hoje ter as suas operações bem-sucedidas e ir nessa outra direção ao mesmo tempo. Você tem que pensar em tudo isso. E eu posso garantir que se você conseguir fazer isso, vai continuar indo, até não ter mais tempo, né? Nokia said touch phones. Telefones com tela de toque, a Nokia disse, não quero mais. Nós somos o rei do mundo. As pessoas adoram telefone com tela de toque, né? Então é muito importante isso. Aqui vocês veem na China, quase 3 bilhões de dólares por mês, chamado comércio social. As pessoas vendem umas para as outras nas redes sociais. Eu posso dizer, eu nunca faria isso, porque seria demais para mim. Mas eu posso ver o pessoal brasileiro jovem fazendo isso. Olha só essa charge aqui, esse gráfico. Isso que acontece com o comércio tradicional, está encolhendo no mundo todo. O e-commerce está aumentando, o comércio social lá em cima. Talvez seja um pouco diferente no Brasil, provavelmente é, como eu vi na minha pesquisa, mas a gente pode ver para onde está caminhando numa situação como essa. Essa aqui é a realidade virtual no metaverso do Walmart. Já tem 4 anos isso aqui, mostrando como as pessoas podem comprar com o headset da realidade virtual. Você me perguntar, eu não sei por que alguém faria isso, né? Parece um piloto de avião, né? Talvez eu ficaria até meio enjoado, mas o metaverso é uma dessas promessas que está por aí, à nossa volta. E claramente vai ser um desafio de descobrir exatamente como fazer isso. Mas uma coisa a gente tem certeza, tudo que não era conectado antes e não inteligente antes, vai passar a ser inteligente. A gente chama de transformador digital. Aí tem um negócio antigo que vira um novo negócio. 100 trilhões de dólares nessa mudança. Até o governo inteligente, quem sabe? Tem uma chance, né? Eu não estou falando de governos inteligentes, de governantes inteligentes, de governos inteligentes eu estou falando. Então, acontece em tudo quanto é lugar, é uma transformação que passa por tudo isso, como a indústria automobilística. Hoje, se você tem uma BMW, você ainda está tentando vender alguns carros, mas você é um provedor de mobilidade. A última vez que eu falei sobre os carros, eles mudaram o nome. O nome da indústria automotiva nacional, mas agora eles estão falando que é sobre mobilidade. É a micromobilidade móvel. E a mesma coisa vai acontecer com a indústria alimentícia. Tem essa uma coisa que vai se tornar várias coisas. É por isso que a colaboração é tão importante para empresas de tecnologia. É por isso que eu entendo que isso é importante, porque esse negócio não mudou fundamentalmente. Mudou um pouco, mas está ainda na agenda de mudança. Então, nós podemos fazer grandes mudanças. Eu escrevi um livro sobre isso e você pode fazer download da maior parte de graça no Megashift.digital, até em português. E as coisas que estão acontecendo aqui, como automação, realidade aumentada, todas essas grandes mudanças ao nosso redor, elas vêm de uma única vez. Elas vêm num ritmo acelerado. Então, basicamente, os sistemas estão ficando inteligentes, você pode ter dispositivos que te dizem o que tem na comida, se você quiser saber. Te dá um horário, um cronograma de quando se alimentar e ainda comida customizada. Então, as empresas querem fazer isso. Que a comida seja customizada com o meu DNA. Uma ideia maluca, certo? Claro, os sistemas inteligentes nas lojas, os robôs, máquinas para fazer o pedido, carrinhos inteligentes, vocês viram tudo isso já. Não é novo, esse aqui é interessante. Alimentos impressos em 3D. Eu sei, parece maluco, certo? Você pode fazer impressão 3D de uma pizza ou de um biscoito? Isso é que as grandes empresas estão tentando imprimir
sorvete na praia. Então, você tem um grande container e todas as partes do sorvete lá dentro, e você coloca seu nome, você compra o seu sorvete que é impresso na praia. Então, essas coisas estão acontecendo. Tem uma empresa no Chile que faz embalagens usando um sistema de reciclagem, e você pega o seu celular, vocês devem ter ouvido sobre esse projeto. Eles estão indo para todos os lugares. Então, tem uma coisa com a tecnologia. Pode ser o céu ou pode ser o inferno. E essa é a parte interessante. Quando eu uso meu telefone móvel o tempo todo, talvez eu tenha mais coisas sendo feitas, mas você sabia quando você coloca o seu celular na mesa, quando você está jantando com a sua família ou outras pessoas, muda a conversa sem utilizá-lo. Só a presença do telefone muda a conversa. E claro, nós sabemos sobre vícios. Vício em mídia social, você sabe quando as meninas de 14 anos, muitas delas, estão pensando sobre suicídio, porque vê essas garotas maravilhosas no Instagram. Eu diria que é um pouco demais da tecnologia. Então, uma coisa que nós precisamos fazer nos seus negócios é proteger a humanidade. Proteger os dados, proteger a privacidade, proteger o direito dos usuários, não ficar empolgado demais. Eu acho que essa é uma parte importante, porque no final, lembrem-se, o que faz com que nós compramos as coisas. Nós não compramos porque os dados estão corretos. Você não casou com seu marido ou esposa porque ele ou ela é eficiente. Não ser eficiente é um problema, mas a nossa motivação não funciona assim. Não é tudo sobre lógica, nós temos que pensar sobre isso de uma forma mais holística. Tecnologia. Então, por que nós utilizamos isso? E se a resposta foi, nós vamos utilizar porque tem uma margem mais alta, essa não é uma boa resposta. Mais valor para o cliente resulta em margens maiores. Então, nós temos que sair dessa ideia de as transações serem tudo. As transações, é claro que o que importa no final, mas é sobre as experiências. É isso que cria uma transação, é isso que é o propósito, e essa é toda a discussão. E você pode dizer que os consumidores brasileiros, porque eles são diferentes do que nós temos na Europa, talvez eles não se importem muito com o propósito, eu acho que você está muito errado sobre isso. Então, nós vimos com o palestrante anterior, as pessoas se importam com o que acontece com o futuro, e muitas pessoas fazem essa pergunta, que tipo de futuro eu quero? E eu me pergunto, que tipo de futuro eu quero para os meus filhos? E as pessoas estão fazendo essa pergunta, e as pessoas estão perguntando que tipo de futuro essa empresa está construindo com o que eles estão fazendo. Por exemplo, o Facebook. A maioria de vocês tem publicidade no Facebook, mas eu não encontrei ninguém que confie no Facebook, certo? Nós estamos ali porque nós temos que estar, mas nós não confiamos mais no Facebook, porque muitas coisas deram errada. Isso é um exemplo de como a confiança é o ponto principal. Então, agora nós estamos nesse mundo, nós chamamos de distúrbio de déficit da natureza, é uma doença. Então, nós estamos fazendo todas essas coisas, nós estamos nos reunindo dessa forma, nós ficamos ali no sofá o tempo todo, agora nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos entrando no mundo virtual. Eu acho que é tudo muito interessante, mas nós estamos esquecendo algo aqui, esquecemos que nós temos que nos conectar com o que nos faz humanos. Essas coisas são ferramentas. Imagine. O que é o meu propósito? Se um carpinteiro, se ele constrói uma casa com um martelo, então o propósito é construir uma casa, o martelo dele é para isso. Não é um martelo que é o importante. Então, se nós queremos fazer algo que faz sentido com a tecnologia, nós temos que pensar além. Isso me leva ao metaverso. Alguém falou já sobre o metaverso? Vocês conhecem o metaverso? Então, vou fazer um comentário breve. Então, meu querido amigo, o Mark Zuckerberg, criou. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine
that you have your perfect work setup and you Então can imagine que você possa ter o seu local de trabalho perfeito. And on top of all that, Well, thank you, Mark. Oh, there you are. Obrigado, Mark. Aí. Hello, Mark. Is Olá, live Mark. now? Agora ele está... Não, ele não está ao vivo ali. Não, ele não ia querer estar aqui. Então é o Mark falando sobre o metaverso. Então, quando você vai fazer as compras, que você aprende onde você mora. O Mark disse outro dia que nós temos que se acostumar com o fato que no futuro é bem provável que nós vamos viver no mundo digital. Então, isso é uma coisa complicada. Então, quando nós pensamos nisso, isso me preocupa, porque eu acredito que o mundo real é dessa forma. Nós adoramos ferramentas e tecnologia, como o Zoom, mas é uma conveniência, certo? Isso deixa a gente um pouco feliz. Um abraço é melhor do que 1000 ligações no Zoom. Não significa que o Zoom é ruim, o Zoom é ótimo. Todas essas coisas são boas, mas não vamos esquecer o que realmente importa. Nos seus negócios, se você tem um supermercado, é mais sobre abraços do que sobre a tecnologia do Zoom, os abraços virtuais ou outros tipos de abraço. Então, a receita para o futuro é isso. Humanos maravilhosos, além da tecnologia maravilhosa. Não os humanos sob essa tecnologia. Então, o segundo tópico é a descarbonização, indo para uma economia mais verde. Eu falei sobre isso por 20 anos, algumas vezes parece que eu sou um disco quebrado, eu só fico falando a mesma coisa. Mas aqui é a coisa número 1 que está acontecendo no mundo, que nós temos que ir para energias renováveis, todos os negócios. E eu acho que isso é bom, não apenas para o bem do planeta, mas para o bem financeiro. Então, esse fato aqui, vocês conhecem, 80% do nosso CO2 é o gado e a alimentação. E vocês sabem que as pessoas da minha idade geram 50% de CO2 nos últimos 25 anos. Você pode imaginar isso? As pessoas da minha idade são responsáveis por metade da poluição do mundo em 25 anos. Então, isso é um fato. E aqui, quando nós olhamos nessa estatística, a carne está no ponto principal dessa agenda. Tem alguma forma de fazer bife e agricultura diferente? Claro que tem. Tem outras expressões, como eu disse antes, mas nesse cenário, quando muitos de nós pensam, tudo bem, é impossível ver mais disso, mas eu vou dizer, a gente vai ver sendo obrigatório no avião, todo avião vai ter que descarbonizar, vai ter uma taxa sobre o uso de gás carbônico. Nas cidade de Londres está considerando só ter carros elétricos. Então, o que a gente faz com tudo isso? Impensável é o novo normal. A gente precisa pensar diferente. E eu acho que às vezes a gente se sente desafiado por isso, porque a gente prefere não pensar no impensável. A gente quer ficar na zona de conforto. Mas é uma boa prática. Eu gosto de ser futurista. Eu escrevo relatórios de pesquisa. E tem lá um Secure PDF por $5.000. Um dia, um cliente me disse, o meu relatório disse que é inútil, porque tem um mecanismo do Watson que fala e o Google Trends faz a mesma coisa que eu faço. É só ver as tendências. Não é a mesma coisa. Então, a gente precisa mudar no mundo e se tornar uma pessoa mais diferente. Então, esse aqui é meu preferido. É o Futuro Burger, aqui no Brasil. É o frango futuro. E essa empresa, é claro, e as estatísticas mostram o que vai acontecer com a carne vegana.
carne convencional. Então, se você está nesse negócio, vai ser bem esperto de diversificar. Há 10 anos, teve um encontro numa empresa automobilística na Alemanha, e eles disseram, o futuro é compartilhamento de carros elétricos, autônomos, e todas essas coisas que a gente tem hoje. E as pessoas na sala riram de nós. É claro, são alemães, então eles disseram, quem em seu pleno juízo compartilharia o carro? Eu não faria isso. Se eles tivessem ouvido, talvez o cenário fosse diferente. Então a gente está empolgado de mostrar o frango. A gente também produz bife vegetariano, porque não vai ter recursos suficientes para alimentar o planeta. A gente vai dar a primeira mordida. Tem um gosto de frango. Eu deveria mostrar esse vídeo para pessoas que gostam de carne real. Então, outra coisa, 80% da energia do mundo ainda é baseada em combustível fóssil hoje. Se isso continuar, os filhos de vocês não vão ficar mais felizes, eu posso garantir. Com um aquecimento global de mais 2 graus Celsius, a gente vai sofrer 4 graus, a gente está falando de 4 milhões de refugiados climáticos do sul, que é onde é mais quente, e vocês estão nessa posição. E aí, o que está acontecendo na América? De repente, o governo americano encontra 500 milhões de dólares da lei de redução de gás carbônico para colocar na energia verde e dar essa guinada. Isso vai acontecer no Brasil. Os americanos perceberam que tem mais dinheiro na nova forma de desenvolver energia do que tinha no antigo. É até difícil acreditar, porque hoje 3 bilhões de dólares de lucro todos os dias vem da indústria do petróleo. Petróleo e gás. Vai ser difícil conseguir substituir isso. Então, à medida que a gente vai para esse futuro, a gente está vendo de novo a curva do início. O Fórum Econômico Mundial diz que 50 milhões de empregos que vão surgir. Se vocês querem novos empregos, vai acontecer com isso. Mitigação do clima, adaptação ao clima, vale a pena gastar o dinheiro aí. Então, aqui uma outra lição. O verde é o novo digital. Se você acha que a sua loja, o seu supermercado precisa inovar sendo digital, isso é bom. É uma coisa contínua que vai acontecendo. E a segunda é que precisa ser verde, sustentável, ao mesmo tempo. De fato, o uso de tecnologia pode fazer com que você seja verde. Ter menos desperdício, por exemplo, menos poluição, menos resíduos plásticos. Tem uma longa lista de não usar determinados tipos de embalagem. A lista é enorme. Então, a Deep Blue, não a IBM, a tecnologia Deep Blue e verde. Esse é um grande ticket, cria empregos e cria o futuro. As cidades vão ficar mais verdes. Mesmo o Rio de Janeiro é um grande exemplo, não sei Campinas, mas o Rio tem um programa de fazer com que tenha muito mais verde. Isso aqui é um clipe de várias cidades no mundo todo, aqui em Tóquio, usando tecnologia futurística para que a cidade entre no futuro. Isso vai acontecer em cada grande cidade no Brasil. E vai ser ótimo, porque as pessoas têm expectativas diferentes, como já vimos anteriormente. Talvez vai levar um pouco mais de tempo. Mas temos aqui, é esse o futuro. Eu falei mais anteriormente da agricultura vertical. A gente tem um aumento muito grande com robôs, produzindo alimentos orgânicos para 50 mil pessoas. O problema é que é um pouco caro, né? É difícil conseguir bancar isso nas grandes cidades, mas vai ser o nosso futuro. A combinação de agricultura vertical e agricultura real. Então, se eu tivesse uma grande organização de supermercado, eu faria uma agricultura vertical, colocaria isso no negócio.
Aqui em Madureira, né, assim que fala, no Rio de Janeiro, tem um jardim comunitário, uma horta comunitária. As pessoas vão ali para alimentar 50 mil pessoas. Tem uma forma do supermercado entrar nesse negócio? Deveria ter, né? Se pode ser feito no Rio de Janeiro, numa favela, então pode ser feito em outros lugares, com certeza. Tem um ótimo artigo sobre isso. E o número 3, reforma. Mudança de como e por que a gente faz as coisas. Vocês poderiam dizer, de muitas formas, que essa lógica está mudando, porque a gente chegou no topo das possibilidades. Então, o que a gente está olhando agora é a reforma com base... Tá, tudo bem, as pessoas do mundo todo vêm conversando sobre essa lógica diferente. É o oposto do lucro e do crescimento, as pessoas, planeta, a propósito, desculpa, não devia ter mudado. Acontece quando a gente usa um clicker rápido e não usa. Então, basicamente, é um novo paradigma se desdobrando e o mercado de ações está reagindo. Então, eu vou mostrar um vídeo rapidamente do filme O Bom Futuro, tem legenda em português, eu vou falar em inglês, mas tem uma legenda em português, ele é rapidinho. Something that's no longer working and to start again and to reorganize, to reset. Again, the World Economic Forum calls this the Great Reset, which is all a bit probably overambitious in many ways, but I would prefer to call it the Great Transformation or the Great Reformation, which is kind of like going back to Italy in the Renaissance, and maybe Martin Luther, talks about reforming church and reforming society and resetting how we think of the world. The biggest issue we're having right now is that technology is capable of doing all these things, but we haven't actually done this because we are pursuing an old-fashioned approach to our society, the approach of extreme capitalism. Whatever makes money is fine. Whatever gets us there is fine as long as it produces money. We focus on GDP. Now, make no mistake about this. This is not Não se enganam. Não é uma questão política. É uma receita de sobrevivência. A gente fala de uma lógica diferente, a lógica dos tempos antigos, dos bancos, das empresas trabalhando sozinhos. É o que nós chamamos de sistema de ego. Cada um sozinho. Funcionava, porque tinha espaço para isso. Agora a gente está mudando para uma nova lógica, que é o ecossistema. Eu ouvi a palavra ecossistema hoje já umas 50 vezes. E eu quero dizer criar negócios que conectam, que cuidam desses 4 pontos. Pegam as pessoas, planeta, propósito e prosperidade. É isso aí. Tem gente que vai dizer, vai ser caro demais fazer isso. Quanto mais caro vai ser se as pessoas te odiarem daqui a 10 anos pelo que você fez? Eu estou perguntando isso. Daqui a 10 anos, em qual caminho você quer seguir? Então, basicamente, a gente está mudando dessa economia do ego, de petróleo e gás, que funcionou por um tempo, mas agora a gente está aqui. Ninguém, no juízo perfeito, diria, isso aqui não vai funcionar. Se for uma história de sucesso, ela está aqui, na ecologia. Então, para os supermercados, o carrinho de mercado tem que estar aberto para essa transição. No final, é o que as pessoas fazem, né? Você cria outros valores. Vai ter a transação, mas cria outros valores. Assim como eu não vou comprar determinadas roupas, porque eu não gosto da moda rápida. Não quero apoiar ali a escravidão em Bangladesh de pessoas fazendo camisetas. Eu acho que muita gente está começando a se importar e é isso que a gente está vendo no mundo inteiro. Então, aqui é o país de vocês, todo digitalizado. E o que está acontecendo aqui é bem simples. Os brasileiros estão se tornando digitais e rapidamente. Parece às vezes que é meio lento quando a gente está dentro do sistema, mas basicamente o que está acontecendo é que a digitalização está em todos os lugares, na sua loja, nas suas experiências, a sua história.
vai ser um diferencial para você, não os seus produtos. Os produtos fazem parte, é claro. Mas o que faz com que a Tesla seja a principal empresa de carros do mundo? Tem mais valor 3 ou 4 vezes do que a Mercedes-Benz. Não sei se vocês já testaram, o carro não é bom. Eu gosto mais da minha BMW. No entanto, é a experiência, é a história, a marca. As pessoas acreditam nisso. Vai ser difícil para a BMW fazer uma história assim, porque eles são alemães, sabe? Essa narrativa é difícil para a gente. A gente faz produtos, não narrativas. Os americanos contam histórias, os brasileiros contam. Os brasileiros são bons em narrativa. Então, o importante aqui é criar experiências. E esse gráfico já tem 25 anos, de um livro chamado Experience Economy. O cara estava muito na frente, mas esse é o futuro, fazer os produtos, entregar serviços e fazer as experiências aos poucos. Não importa se a loja é pequena ou grande, mas você consegue ganhar, especialmente quando está no omnicanal. Não é fácil, né? Eu vou dar alguns exemplos do que acontece aqui. Por exemplo, a Nike. Vocês já foram numa loja da Nike? Vocês podem jogar até beisebol dentro de uma loja lá em Nova York. Vocês podem ir lá para ser uma estrela. Podem fazer o tênis sob demanda. Não é comida, né? Então é um pouco mais fácil para eles. Mas é isso que a loja da Nike faz. A gente precisa aprender como ter uma versão mais ampla. Se vocês gostam disso no futuro, vocês vão se concentrar, tudo bem, o foco é bom, a gente precisa dele. Mas vamos ter essa visão mais ampla também. Como poderia ser o futuro além do que eu estou fazendo agora? Se vocês não tiverem uma pergunta, o que a sua empresa vai fazer daqui a 5 anos, ou o que eu vou fazer em 5 anos, e você está enrascado, porque pode ser 5 anos, 1 ano. É rápido, a gente está se movimentando muito rápido nesse futuro. Então, vamos falar o que vai acontecer com os seres humanos. Temos a inteligência artificial, máquinas de pensar em todo o mundo, mais ou menos, né? Elas são inteligentes mesmo? Conheça a DALL-E, a inteligência artificial aberta, usando a inteligência artificial 100%. O que isso significa? Que todas as imagens que você vê não existiam antes de serem geradas. Então, aqui é uma inteligência artificial que tira fotos. Essa foto aqui foi feita em 12 segundos por inteligência artificial e não recebeu o pagamento. Não sei se vocês gostam da capa ou não, mas aqui tem um cara que faz uma foto com a inteligência artificial, o nome dele é Jason Allen, e ganhou uma competição de arte. Ele enviou a foto feita por um robô e ele ganhou uma competição de arte. Eles não sabiam que tinha sido uma máquina até receberem o prêmio, até o cara receber o prêmio. Então, pensem nas máquinas inteligentes. O cara disse, a inteligência artificial significa transformar informações de dados em conhecimento. É a definição dele. Pensem rapidamente. Não é o que a gente tem? Você pode dizer, eu tenho muito conhecimento, né? E é por isso que eu sou bem-sucedido. Mas a questão, é claro, é que o conhecimento sem sabedoria é inútil. A segunda parte é que a sabedoria sem consciência também é inútil. Em outras palavras, as máquinas vão ter muito conhecimento sobre tudo, mas elas não sabem como juntar tudo. Elas não têm o que vem para a gente fácil, imaginação, intuição. Jeff Bezos, provavelmente o homem mais bem-sucedido do mundo por muito tempo, ele disse, no outro dia eu olhei para fatos e grupos de foco, e no final eu decidi com a minha intuição. É tão importante a gente manter isso. As máquinas são binárias, têm números, informações, mas os seres humanos têm 10 tipos de inteligência diferentes. Sinestesia social. Então, não é para competir com o super cérebro, com coisas exponenciais, nem com essas aqui. Aqui eles estão só fazendo uma tarefa, são tão idiotas quanto uma torradeira.
fazem um bom trabalho, a rotina ali. Essa máquina aqui está tentando ser mais humana. Essa aqui está tentando ser muito humana, com uma expressão facial. Essa aqui está dançando, é um robô da Boston Dynamics. 800 quilos que ele pesa. Se tentasse isso há 10 anos, quebraria o prédio inteiro só tentando dançar. E agora a gente tem esses robôs que conseguem fazer. Aí o Mick Jagger e o robô dele tentando copiar o Mick Jagger. Claro que é uma cópia ruim. Eu adoraria mostrar a música, mas aí vocês me mandariam embora. Então, mas aqui é a realidade. Isso aqui vai estar em tudo quanto é lugar. Mas não vai ser ameaça para nós. Vão ser ferramentas bonitinhas. A gente pode fazer melhor do que isso. Eu acho que a inteligência artificial deveria fazer o trabalho, né? Competência, não consciência. Por que a gente vai querer que essas máquinas sejam conscientes? Então, esse medo que muitos de nós têm de um ser humano inútil, que a gente vai ficar inútil porque as máquinas são mais inteligentes, acho que tem um pouco de razão para isso, mas não muito, porque o oposto também é verdade. Qualquer coisa que não possa ser digitalizada vai ser muito valorizada. É por isso que a gente está aqui, né? Relacionamento, engajamento, compreensão, intuição, criatividade, design, negociação. É difícil fazer isso com uma máquina. Então é para aqui que a gente está indo. Se vocês tiverem filhos, é isso que vocês querem que eles aprendam. Claro, a gente aprendeu também, né? Mas são coisas que as máquinas não podem fazer. Mistério, valores, consciência. E isso significa muito quando a gente pensa no futuro. Porque a gente vai ter que ser criativo, vai ter que pensar de uma forma mais ampla sobre tudo isso. Essa aqui é a pirâmide do trabalho do futuro. Se vocês olharem nessa pirâmide, vocês podem dizer com segurança que a parte mais baixa aqui, isso aqui é o território da máquina. As máquinas têm lógica. O Watson pode ler a Wikipedia em 1 minuto e lembrar tudo. Eu queria poder fazer isso. A gente não vai ser máquinas, a gente não vai conseguir vencer as máquinas conhecendo mais, mas mais aqui para cima, um conhecimento mais profundo, tácito, compreensão, propósito. Isso aqui é território do ser humano. E vocês sairiam muito bem nos negócios se se concentrassem nisso. E deixa as outras coisas fazer, a máquina fazer as outras coisas e a gente não se incomoda com as outras coisas. Então, personalidade, caráter, mentalidade, habilidades, valores, não só conhecimento. Conhecimento é bom. Eu adoraria ter mais conhecimento. Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu posso garantir que no futuro os mercados e o trabalho de vocês vai ser principalmente em relação à imaginação. Pega todo o conhecimento que vocês têm e transforme em imaginação. A gente vai rehumanizar o nosso trabalho, por isso que é importante, não desumanizar. Geralmente eu tiro as pessoas do caixa, mas eu posso colocar para trabalhar em outro lugar. Acho que é um caminho importante do futuro. Onde que a gente está indo? Porque, basicamente, os computadores vão fazer toda a rotina. Vão consertar o meu dente. Os computadores vão fazer tudo isso. Mas isso aqui, ó, tem uma mensagem principal. Se você trabalhar como um robô, o robô vai tomar o seu trabalho. Muitos de nós trabalham mais ou menos como robô, né? Então a máquina vai pegar essa parte do nosso trabalho, não vai matar o nosso trabalho. Se eu sou 100% rotina ali, ó, dirigindo um carro, sim, a máquina vai fazer isso. E a segunda mensagem, se você aprende como um robô, só baixando informações, você vai acabar trabalhando para os robôs. Porque não aprendeu a pensar sozinha. É isso que a gente precisa mudar na educação. Então, o futuro é uma mentalidade. Não tem a ver com amanhã, nem com previsão. O futuro é como a gente olha para ele. A Barbara Hubbard, do Great American Future, ela diz, você vê o futuro, age, e aí você age e se torna.
Se você vê o futuro ruim, se você tem medo do futuro, você está criando esse futuro. E é muito interessante, claro, na profecia, não tem nada novo, mas a gente está indo, dirigindo em órbita. A gente não tem tempo para ficar sentado cultivando os medos. A gente precisa olhar e onde que o futuro está indo? Abrir os ouvidos, entender e pensar, vou começar a trabalhar nos meus ouvidos. Pode comprar da Amazon. Não, a gente tem que fazer essa capacidade de se desenvolver, de ouvir. Essa é a parte mais importante. 3 princípios da tecnologia exponencial, indústrias convergentes, e uma combinação de produtos. Se você estiver no supermercado, você vai ter a tecnologia. Isso aqui é o que vai acontecer com a gente. Modelos de negócios holísticos, circular, sustentável e propósito humano. Você deve investir tanto aqui quanto aqui. Não fique pensando que a tecnologia vai salvar você, não vai. Ela só vai tornar você um commodity. A tecnologia é uma ferramenta. A gente tem uma história maior para um futuro que não existe mais. Então, Mark Benioff do Salesforce falou uma coisa muito inteligente. O que a gente precisa é chegar ao futuro antes dos nossos clientes e estar pronto para dizer olá quando eles finalmente chegarem. Vocês de supermercados precisam construir o supermercado do futuro, assim como Jack Bezos construiu o Kindle. Ele vendeu 7 vezes mais do que qualquer livro publicado. E ele nunca trabalhou com publicação direta. Então, a gente tem que chegar no futuro antes que as pessoas digam, você tem que ter esse aplicativo aqui. É só 1 ou 2 passos e não 10. Encontrar uma mensagem. Nosso futuro, nossa destinação, nosso destino. Henry Miller, um dos meus atores preferidos, não é um lugar, mas é uma nova forma de falar, de ver as coisas. Não sei se você faz terapia, mas esse é o propósito da terapia, né? Você pode odiar a sua mulher ou dizer, eu encontrei uma nova forma de ver as coisas. Eu vejo as empresas automobilísticas, por exemplo, isso aqui se chama pensamento de gasolina. Tem um carro, coloca gasolina lá, dirige, faz barulho e tal. A nova empresa não tem o pensamento da... A empresa alemã, não sei se vai sobreviver. Ou eles podem aproveitar a inovação. Brasil 2050, as estimativas dizem que vai ser a 4ª maior economia do mundo, vocês já viram isso? E o PIB vai explodir. Essa é a última pesquisa no Brasil. Muitos de vocês vão dizer, caramba, tudo bem, a gente já ouviu isso, dependendo de quem ganhar a eleição, mas é um grande ponto sobre o futuro, sobre o Brasil. Então, eu vou resumir aqui, antes das perguntas. Primeiro, o futuro é melhor do que você imagina. O futuro é melhor do que você imagina. Just in case you couldn't read. Só em caso vocês não conseguirem ler, né? De qualquer forma, isso é importante. Porque quando eu acredito que o futuro é bom, a gente pode ser mais otimista. Muita gente diz que o futuro é dos otimistas. Você não vai ganhar sendo um pessimista. Você perde, sempre perde quando é pessimista. Não significa que precisa ser ingênuo nem idiota. O otimista é aquele que decide. Cristiano Figueiredo, sobre o negociador de mudanças climáticas no Acordo de Paris, ela disse que tem a ver com o otimismo teimoso. Outro grande provérbio é que a gente tem que ter um pessimismo do intelecto, mas o otimismo da vontade para pensar no futuro. E a próxima coisa, como eu disse anteriormente, olhem só isso aqui, digitalização, descarbonização e reforma. Tudo junto. Se falhar na parte da descarbonização, vai se arrepender. Esse aqui é o ticket, é o ingresso, dói, vai custar dinheiro, mas é o ingresso para tudo. Terceiro,
a nova agenda. O pessoal, os millennials entre 25 e 40 anos, eles se importam com isso. Eles querem ver um futuro holístico, não só rico. O futuro risco não vai nos ajudar se o mundo estiver caindo aos pedaços. É um argumento meio estranho. E por último, seja o que quer que você invente, sempre coloque o lado humano, né? Não tire o ser humano daí. Só tire se não for possível e ninguém se importa, tipo a soldagem de um carro. Coloque o humano lá dentro. Se você tirar ali a máquina registradora, você pode colocar essas pessoas para trabalhar, sei lá, fazendo receitas para os clientes, como muitas pessoas escolheram fazer. E por fim, o nosso mundo está mudando, está deixando de ser ecossistema e passando a ser ecossistema. É por isso que vocês estão aqui. Já ouvi o anúncio sobre o banco, se eu conseguir entender. Vai ser importante ter um ecossistema aberto. É esse o ingresso para o futuro. Todo mundo que tiver um ecossistema forte vai ganhar. Tem alguns sistemas como o da Apple, que está sempre ganhando, pode ser aberta a discussão, mas basicamente essa é a receita para o futuro. Eu publiquei o PDF, vocês podem compartilhar ou pedir para os organizadores. Eu gostaria de agradecer muito pelo tempo de vocês. Vamos abrir para perguntas. Okay. Sure. Get Leonhard, thank you very much for being here with us. Get Leonhard, muito obrigado por estar aqui conosco, foi um prazer. Muito obrigada, gente. Vamos aplaudir o Gert mais uma vez por essa apresentação incrível. Infelizmente, por causa do nosso tempo, nós não conseguiremos fazer perguntas. Expliquei para o Gert, mas com certeza sairemos daqui com muito mais conhecimento e melhores do que quando chegamos, não é mesmo? Então, foi uma palestra incrível. Nós já estamos chegando aqui ao final da nossa programação. Lembrando que na mesa de vocês existe o QR Code para a pesquisa de satisfação. Não deixem, por favor, de participar, porque é através dessa avaliação que nós poderemos nos aperfeiçoar para as próximas edições, sempre buscando a melhor experiência para todos vocês que vivem a Convenção Abras. Então, participem e façam a sua avaliação.